Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa Cavareto, eu sou enfermeira infectologista e hoje eu estou aqui numa parceria da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, para a gente apresentar para vocês um pouco sobre as normas de biossegurança para um retorno seguro às aulas durante a pandemia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação de slides, onde a gente vai mostrar essa questão das normas de biossegurança. Bom, então, a gente sabe que durante esse retorno às aulas, existem muitos receios, muitas dúvidas, né? A gente está com medo de voltar, a gente não sabe como é que vai ser esse momento, mas eu estou aqui para tranquilizar um pouco vocês e para mostrar que é sim possível voltar às aulas sem problemas, né? É óbvio que se tem que tomar os cuidados, os devidos cuidados para que não haja uma transmissão, mas que se os devidos cuidados forem realmente tomados, a gente pode sim voltar de maneira segura. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês um pouco sobre as formas de transmissão da Covid-19. Eu sei que a gente já ouviu muito falar sobre isso, mas eu queria trazer para vocês de forma um pouco mais detalhada. A transmissão da Covid, ela acontece de duas formas. Existe a transmissão respiratória e existe a transmissão por contato. Falando um pouco da transmissão respiratória, como é que ela acontece? Quando a gente fala, quando a gente respira, quando a gente tosse ou quando a gente espirra, existe a liberação de partículas que são mostradas aqui nesse slide, essas pequenas partículas que a gente chama de gotículas, e também tem umas partículas menores que a gente chama de aerossóis. Essas partículas, se a pessoa estiver contaminada com a Covid-19, essas partículas elas carregam o vírus. E é isso que transmite a Covid. A principal forma de transmissão é essa. Enquanto a pessoa fala, enquanto a pessoa respira, ela vai liberando essas partículas e pode transmitir o vírus se não forem tomadas as devidas precauções. E essas partículas elas atingem uma determinada distância de acordo com o tipo de coisa que acontece. Enquanto a gente está respirando, falando, essas partículas elas chegam até 1,5 metro de distância. Mas quando se tosse, ela pode chegar a 2 metros e quando se espirra até 6 metros. Então, vocês podem ver que vai muito mais longe quando se está tossindo ou se está espirrando. E como eu falei, essa é a principal forma de transmissão da doença, é pela via respiratória. Mas existe também a possibilidade de transmissão por contato. E são duas formas, o contato direto, que é que, por exemplo, quando uma pessoa encosta na mão de outra pessoa e logo em seguida encosta no nariz, nos olhos e na boca. E também existe uma transmissão que a gente chama de transmissão indireta por contato, que é quando alguém com a mão contaminada, por exemplo, encostou numa maçaneta e em seguida uma outra pessoa vai ali e encosta na maçaneta também. E aí encosta nos olhos, na boca ou no nariz. E aí ocorre essa forma de transmissão. Só que essa forma de transmissão é muito mais rara de acontecer. Ela pode acontecer também, a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas é muito mais difícil. Até teve um estudo que foi feito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que mostra que essa forma de transmissão, ela ocorreria uma vez a cada 10 mil vezes que você toca em um local contaminado. Então, ela é muito mais difícil de acontecer realmente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de prevenção da Covid-19. As medidas de prevenção, elas estão diretamente ligadas às formas de transmissão. Então, como eu falei, a transmissão respiratória, ela é muito mais comum do que a transmissão por contato. Então, a gente tem que prestar muito mais atenção em medidas que evitem a transmissão respiratória, não que a gente não tenha que fazer as outras também, mas a gente tem que se preocupar muito mais com a questão da transmissão respiratória e tomar muito mais cuidado em relação a isso e implementar medidas que evitem essa transmissão respiratória, que é a principal forma. Então, acima de tudo, a principal medida que a gente tem em relação à transmissão, a principal medida de prevenção, desculpa, é a vacinação. A vacinação é a medida mais eficaz que a gente tem. E qual que é a função da vacinação? Não é só impedir você de pegar a doença, mas é impedir de você morrer, de ter que ser entubado ou de ter que ser hospitalizado.
né? Porque às vezes as pessoas acham que se você está vacinado, você não vai pegar a doença. Não é assim que funciona. E isso em relação a todas as doenças, todas as vacinas que a gente tem, não só a Covid. Várias vacinas que a gente utiliza hoje em dia, elas impedem de você ter formas graves da doença, mas não impedem de você pegar a doença. Então, a vacinação da Covid é a mesma coisa. O objetivo principal é evitar a forma grave da doença. Então, pode ser que mesmo que você esteja vacinado, você transmita. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pegou uma forma leve ou até uma forma assintomática da doença, mas ainda assim você está transmitindo. Principalmente porque quando você entra em contato com o vírus e você pega o vírus da Covid-19, ele fica inicialmente nas suas vias aéreas, no nariz, na boca, e ele se multiplica ali. E a vacina, na forma que a gente tem hoje, ela produz um tipo de anticorpo que é no sangue. Ele vai agir no sangue. Então, o vírus ele tem que estar mais internalizado no corpo para poder esse anticorpo agir. Só que enquanto ele está ainda nas nossas mucosas, no nariz, na boca, ele consegue ainda se multiplicar ali e você está transmitindo, né? Ele se multiplicou ali, você transmite, mas você não desenvolve a doença. Então, por isso que a gente não pode, por exemplo, deixar de usar máscara mesmo vacinado, porque você pode transmitir para as pessoas que não estão vacinadas ou até para outros que estão vacinados, mas correm mais riscos. A gente sabe, por exemplo, que as vacinas em geral, para os idosos, elas têm uma menor eficácia. Isso para todas as vacinas. Então, você pode trazer um problema para uma outra pessoa, ainda que você não desenvolva a forma grave da doença. E uma coisa importante sobre a vacinação é que ela só é eficaz quando uma quantidade significativa da população adere à medida. É o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Porque é quando várias pessoas tomaram a vacina que ela tem uma eficácia geral. Uma pessoa sozinha tomando a vacina, se ela estiver no meio de várias pessoas contaminadas, ela vai ainda ter um risco grande de pegar a doença. Provavelmente ela vai desenvolver a forma mais leve, mas ela ali de forma isolada não fica tão protegida. Agora, quando a gente tem, por exemplo, 70% da população vacinada, a gente adquire isso que a gente chama de imunidade de rebanho. E as vacinas que a gente tem disponível aqui no Brasil, todas as vacinas, elas são seguras, eficazes, e elas foram aprovadas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente pode ficar seguro em relação a essa vacina, que a gente pode tomar, porque elas foram, sim, testadas, muito bem testadas em uma quantidade enorme de pessoas, e as tecnologias usadas nessas vacinas também foram usadas em outras, então a gente já sabe que elas funcionam, né, por experiências com vacinas anteriores. Então é bastante segura e todo mundo pode ficar seguro para tomar as vacinas. Ainda um pouquinho em relação à vacinação, a gente sabe que alguns professores ainda não tomaram a segunda dose ou estão para tomar, logo vão estar tomando, né? E a imunização ela só é garantida após 14 dias da segunda dose, no caso das vacinas com 2 doses, ou na vacina com 1 dose, 14 dias após essa primeira dose. Mas, ainda que você não esteja com a segunda dose ou não tenha dado esses 14 dias da segunda dose, se você tomar os devidos cuidados, a transmissão não vai acontecer dentro da escola. Como exemplo, a gente tem os profissionais da saúde. Eu mesmo, desde o início da pandemia, não parei de trabalhar. E nem por isso eu peguei Covid. Por quê? Eu tomei as medidas necessárias. Eu fui vacinar depois de um tempão também. Eu fui vacinar em fevereiro. Então, eu passei o ano inteiro de 2020 trabalhando normalmente, mais janeiro de 2021 trabalhando, e não peguei a Covid porque eu tomei os devidos cuidados. Então, se forem tomados os devidos cuidados, você também não vai pegar. É óbvio que a vacinação é uma medida a mais. Sim, ela é uma medida a mais. Mas, como eu falei, não é só ela. Ela, de forma isolada, não resolve o problema. Então, tem que ser tomadas medidas juntamente com a vacinação. Essas medidas que estão aqui na parte de baixo dessa pirâmide são as medidas que são consideradas mais importantes, né? Eu comecei aqui a falar sobre a vacinação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o distanciamento social. Os estudos eles têm mostrado, como vocês viram quando eu mostrei sobre a transmissão, que a distância de 1,5 metro é suficiente para que durante a fala ou durante a respiração não se tenha contato com as partículas do vírus. Então, os ambientes, por exemplo, a sala de aula,
tem que estar com as carteiras distanciadas para todos os lados, tá, gente? É importante isso, porque às vezes a gente vai em alguns lugares fiscalizar e as pessoas só distanciam lateralmente. Não é assim, não é só lateralmente, é para todos os lados. Então, para frente e para trás, e lateralmente tem que ter essa distância entre cadeiras e carteiras de no mínimo 1,5 m. Isso dentro da sala de aula. Nos corredores também tem que ser tomadas essas medidas. Fazer demarcações no chão, né? Escolas que têm elevadores, por exemplo, também fazer essa demarcação, porque tem que ter distanciamento enquanto se espera o elevador, por exemplo. Áreas de corredor são áreas onde as pessoas elas acabam se encontrando às vezes frente a frente. Então é importante sinalizar o chão para que as filas sejam organizadas, né? A direção de quem está indo e de quem está voltando, para evitar que as pessoas se encontrem frente a frente. Isso diminui o risco também de se pegar Covid se não tem um contato frente a frente entre as pessoas. Então, o ideal é sinalizar os corredores, as direções, como nesse exemplo aqui do slide. E sempre que houver necessidade de formação de fila, também tem que ser organizado de forma em que as pessoas fiquem a 1,5 m de distância entre si. Isso para os alunos, para os professores, para todo mundo, os funcionários, todo mundo tem que estar distanciado a 1,5 m. E a máscara, gente, ela não é uma medida também de forma isolada. O distanciamento social ele tem que ocorrer independente de estar se usando máscara ou não. Falando em máscara, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o uso da máscara. Eu vou reproduzir um vídeo aqui para vocês, onde se fala sobre o uso da máscara de tecido. Inicialmente, higienize as suas mãos. A máscara também deve estar limpa. Evite usar batom quando for utilizar a máscara, pois pode interferir na filtração. O ideal é colocar a máscara antes mesmo de sair de casa. Não existe muito segredo para colocar a máscara. O mais importante é estar com as mãos limpas. A máscara deve cobrir completamente o nariz e a boca. Além disso, ela deve estar bem ajustada ao seu rosto. Não pode ter espaços nas laterais. Evite ao máximo tocar a superfície da máscara. A máscara funciona como um filtro para o coronavírus, então essa área é contaminada. Se por um acidente você encostar na sua máscara, higienize as mãos logo em seguida. Além disso, se você precisar ajustá-la, faça isso pelas tiras e também higienize as mãos em seguida. Não coloque a máscara no pescoço nem na testa. O tempo máximo de uso da máscara é de 3 horas. Então, se você precisar ficar fora de casa por mais tempo, leve um saquinho limpo contendo máscaras limpas para que você possa substituí-las durante esse período. Além disso, leve um outro saquinho para colocar as máscaras usadas para que você possa lavá-las em casa posteriormente. Ao chegar em casa, lave as mãos, retire a máscara pelas tiras, lave-a o mais breve possível juntamente com as outras máscaras, seque-a ao sol se possível e passe a ferro. As máscaras são de uso individual e não devem ser compartilhadas ainda que estejam lavadas. Bom, então a gente viu aqui sobre o uso correto da máscara, como colocar, como tirar, de quanto em quanto tempo a máscara deve ser trocada. No caso, gente, essa máscara de tecido, ela é sim suficiente para o uso na escola, desde que mantida essa distância de 1,5 m, porque não é para se chegar perto, né, das outras pessoas, como eu falei. É óbvio, existem algumas situações onde a gente sabe que a criança vai vir mais perto, mas assim, se não for uma coisa que ocorre de forma contínua, né, de vez em quando a criança você vai perder o controle ali, às vezes, em relação à criança, que a gente sabe que é difícil de evitar, às vezes que a criança vem e abraça, mas isso não pode se tornar uma rotina. A gente precisa colocar barreiras. Quanto mais barreira você coloca, mais você evita a chance de transmissão. Né? Só para dar um exemplo em relação ao trânsito, né? Se você passa no sinal vermelho, você corre o risco de bater o carro. Né? Agora, se você para no sinal vermelho,
a chance de você bater o carro é muito pequena, mas pode ser que venha um carro atrás e bata em você. Então vamos dizer que a criança é esse carro que vem atrás e bate em você. Mas a chance disso acontecer é muito menor do que se você passar no sinal vermelho, por exemplo, né? Porque se você passar no sinal vermelho, a chance de ver alguém bater em você é maior. Então, se você está usando a máscara, se você, no geral, está evitando de entrar em contato próximo, a chance de você pegar é bastante reduzida. E assim, só para mostrar para vocês um pouco em relação à importância da máscara, eu vou mostrar aqui uma imagem. Aqui uma imagem em relação a essas gotículas que eu falei para vocês, que são produzidas durante a nossa fala, né? Aqui essa primeira imagem do lado mais esquerdo é sem máscara, falando, sem máscara tossindo e sem máscara espirrando, a última embaixo. E se a gente está com uma máscara de uma camada, já diminui muito a quantidade dessas partículas que são emitidas, né, durante a fala, durante a tosse ou durante o espirro. Mas ainda dá para ver que, por exemplo, quando a pessoa está espirrando, ainda tem uma quantidade razoável de partículas sendo emitidas numa máscara de tecido único. Por isso, então, que é importante colocar uma máscara de, no mínimo, 2 camadas de tecido, que aí reduz bastante a quantidade de partículas que são liberadas. De qualquer forma, sempre é liberada uma quantidade de partículas pelas máscaras, ainda que seja em quantidade menor. E por isso é que a gente não pode ficar perto, ainda que de máscara. Tá? A gente tem que evitar o máximo possível, porque reduz muito a chance de você se contaminar se você está de máscara, mas ela, como medida de maneira isolada, não funciona. E com relação à probabilidade de contágio com a máscara. Se tem uma pessoa aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma pessoa que está com Covid, e se as duas pessoas, a que está com Covid e a que não está com Covid, não usam máscara, a probabilidade de transmissão é muito alta. Agora, se a pessoa que está com Covid não usa máscara e a que não está com Covid usa máscara, a probabilidade ainda assim é alta. Por quê? A máscara ela protege muito mais os outros do que você. Então, se você está com Covid e você usa máscara, você está protegendo as outras pessoas de pegarem. Tá? Agora, se a gente usa a máscara, as duas pessoas usam máscara, que tanto quem está com Covid quanto quem não está, a chance de você pegar é muito reduzida, é mínima. Mas, como eu falei, ainda assim existe essa possibilidade, por isso tem que ser adotadas as outras medidas de forma conjunta. E uma coisa muito importante em relação à máscara é o ajuste. Né? Os estudos mostraram que a máscara é sim eficaz, mesmo a máscara de tecido, só que o mais importante em relação à máscara não é nem o tipo de material que ela é feita, né? Que a gente sabe que tem umas máscaras que tem a camada mais grossa e tudo mais, mas mesmo essas máscaras de camada mais grossa, se elas não estiverem bem ajustadas ao seu rosto, elas não vão funcionar de maneira adequada. Então, o mais importante é o ajuste da máscara. Se a máscara estiver solta na área do nariz ou nas laterais, a transmissão vai acontecer também, porque não vai acontecer essa filtração. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que há uma liberação de partículas por cima da máscara e pelas laterais. Então tem que se tomar esse cuidado. O ajuste é o ponto mais importante da máscara, mais do que o tipo de tecido, mais do que a grossura da máscara, é o ajuste. É óbvio, gente, que tecidos que são furadinhos, por exemplo, máscara de tricô, máscara de crochê, essas máscaras elas não devem ser usadas, elas não têm uma eficiência, porque é um tecido furado, onde as partículas vão passar pelo meio da máscara, de qualquer forma. Então, tem que ser tecidos que a gente fala que tem a trama bastante junta, bastante fechada. Então, esses tecidos que são mais fechados, eles acabam sendo melhores para evitar a transmissão, para evitar que essas partículas passem pela máscara. E como que é o jeito certo, então, de usar a máscara? Já mostrei no vídeo. Lembrando, mais uma vez, tem que cobrir completamente nariz e boca e estar bem ajustado. A máscara não deve ser colocada no pescoço, tá? Se a gente coloca a máscara no pescoço, a gente vai estar ali embolando ela e contaminando a área ali, depois para botar de novo no nariz, acaba correndo o risco de pegar novamente a doença. Não pode estar com folgas, né? Mais uma vez. Ela não deve estar cobrindo só a pontinha do nariz, ela tem que estar cobrindo o nariz aqui para cima. Não pode deixar o queixo de fora, porque também não veda direito, senão não cobrir o queixo. E não deve ser usada, por óbvio, com o nariz de fora, né? A gente vê muita gente na rua usando a máscara
com o nariz de fora. Ela não tem eficácia nenhuma se utilizada dessa forma, né? Porque o nariz é onde a gente espelha as partículas, essas partículas que eu mostrei. Elas são expelidas tanto pelo nariz quanto pela boca. Bom, pessoal, agora a gente vai sair aqui um pouquinho do slide para eu mostrar para vocês um pouco mais sobre a máscara. Bom, essa máscara é a máscara de tecido, né, que a gente já comentou na nossa apresentação ali nos slides, mostrando para vocês. Ela tem que ser pelo menos de dupla camada, né? Essa daqui tem 2 camadas, uma camada externa e uma camada interna, e ela tem que ficar bem ajustada ao rosto. Esses elásticos, eles têm que estar do tamanho que se ajuste bem ao seu rosto, cobrindo o nariz e o queixo completamente. Essa máscara, para uso nas escolas, ela é suficiente, como eu falei. Vocês viram também nas imagens que ela filtra bem as partículas, mas tem que ser tomada a precaução de se manter ainda assim à distância. Então, ela é uma medida que deve ser usada em conjunto com o distanciamento social. A gente tem outros tipos de máscara que são de uso profissional, vou falar um pouco para vocês também, mas essas máscaras não são necessárias para uso na escola. Essa máscara é a máscara que a gente chama de máscara cirúrgica. Ela tem um arame no nariz, para ajuste no nariz, mas esse arame também pode ser colocado nas máscaras caseiras, a máscara de tecido, para trazer um ajuste melhor no seu rosto. De qualquer forma, apesar dessa máscara ela ser de tripla camada e ela ter uma filtração boa, normalmente, como ela tem um tamanho único, é um tamanho padrão, as pessoas que têm um rosto mais fino, o meu, por exemplo, essa máscara não se ajusta bem ao meu rosto. Então, não adianta nada eu usar uma máscara que, teoricamente, filtraria melhor, mas ela não ajusta bem ao meu rosto. Mas existem maneiras também de melhorar o ajuste, que, por exemplo, fazer um nó aqui na pontinha do elástico para que ela fique mais presa no rosto, mais ajustada ao rosto. Tá? Então, essa máscara aqui, mais uma vez, não há necessidade de vocês usarem, mas quem se sentir seguro, se sentir mais seguro usando esse tipo de máscara, ela não é proibida no ambiente escolar. Tá? Pode ser, sim, utilizada, mas sempre lembrar que ela também tem que estar bem ajustada ao rosto. A parte do ajuste é a parte mais importante. A gente tem esse outro tipo de máscara que a gente chama de N95, que ela também traz uma filtração ainda maior, mas ela é só para ambientes hospitalares, onde há uma geração de partículas bem pequenininhas em alguns procedimentos. Por exemplo, quando a pessoa é entubada, tem umas partículas muito pequenas que são geradas, então elas são necessárias em ambiente hospitalar. No ambiente escolar, mais uma vez, não tem necessidade nenhuma, porque vocês não vão entrar em contato com o paciente sendo entubado, por exemplo, né, por óbvio. Mas, se quiserem usar, se sentir mais seguro em relação a essas máscaras, pode ser utilizada também. Uma coisa que eu queria falar em relação a essa máscara aqui, que é a máscara cirúrgica, ela pode ser utilizada durante mais tempo do que a máscara de tecido. Naquele vídeo eu falei para vocês, a máscara de tecido, ela pode ser utilizada por até 3 horas. A máscara cirúrgica por até 4 horas, porque ela demora mais para ficar úmida. Por que tem que ser feita essa troca periodicamente? Pela umidade que traz na máscara, com a nossa fala, conforme a gente vai falando, a máscara fica um pouco úmida. Então, por isso, ela acaba tendo que ser trocada. A umidade atrapalha a filtração da máscara. Essa máscara, que é a N95, que eu tinha falado já, comecei a falar para vocês, ela pode ser usada, se ela estiver íntegra, se ela não estiver suja, por até 15 dias. Então, às vezes, o custo-benefício dela é até bom em relação à máscara cirúrgica, devido a essa possibilidade de se usar mais tempo. Mas, de qualquer forma, se ela não estiver ajustada bem no seu rosto, ela também não vai ser eficiente. Se ela estiver rasgada, porque às vezes ela rasga aqui embaixo, também não vai adiantar. Então, de qualquer forma, o ajuste é o mais importante. E tem esse outro tipo de máscara, que é a máscara também N95, com essa válvula. Essa máscara ela não é recomendada para uso durante a pandemia de Covid-19, porque ela só protege quem está usando. Essa válvula faz com que o ar que a pessoa está exalando, se eu colocar essa máscara em mim, o ar que eu exalo ainda vai sair por essa válvula. Então, se eu tiver com Covid, eu vou transmitir do mesmo jeito para as pessoas. Então, ela não é recomendada. Tá? Ainda que você queira usar esse tipo de máscara, ela não deve ser usada em nenhum ambiente, em nenhuma circunstância. Bom, sobre as máscaras, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Agora a gente vai voltar para a apresentação de slides e continuar falando das outras medidas que têm que ser adotadas. Bom, em relação às crianças muito pequenas, elas têm dificuldade de usar máscara.
Então, a máscara só é obrigatória a partir dos 6 anos, que as crianças já têm um entendimento melhor para o uso da máscara, conseguem usar a máscara de forma adequada, desde que orientado, né? E todos esses cuidados que foram ditos em relação à máscara têm que ser tomados com as crianças também. Entre 2 e 6 anos, o uso da máscara ele é facultativo, tá? E assim como para pessoas que têm deficiência, evitar até o uso de máscara, dependendo da deficiência, porque pode atrapalhar ao invés de ajudar. Crianças menores de 2 anos nem é recomendado o uso de máscara, porque existe até um risco de asfixia, porque a criança não consegue usar de forma adequada. E, mais uma vez, gostaria de enfatizar essa questão que o uso da máscara ele não dispensa as outras medidas, como o distanciamento físico e a higienização de mãos. Agora, uma outra medida importante é em relação aos ambientes. Os ambientes eles têm que ser mantidos o mais ventilado possível. Então, janelas e portas devem ser mantidas abertas. Se possível, dar preferência às atividades ao ar livre, né, onde há uma ventilação, né, muito mais adequada. Os ventiladores eles devem ser evitados. E o ar-condicionado também. Por quê? O ar-condicionado, até essa imagem é bem legal, que dá para ver que o ar ele é direcionado, né, em um sentido. E se uma pessoa estiver na frente do ar-condicionado com Covid, a partícula ela vai conseguir andar mais do que 1,5 metro. Vai conseguir ser carregada por esse vento do ar-condicionado por mais de 1,5 metro. Então, a distância de 1,5 metro não vai ser suficiente. Então, por isso que se deve evitar ao máximo o uso de ar-condicionado. Se o ambiente estiver com ar-condicionado ligado, mas com portas e janelas abertas, esse risco diminui. Mas o ideal é não usar o ar-condicionado. Ainda em relação a ambientes ventilados, eu vou sair um pouquinho aqui do slide para falar para vocês sobre isso, só para fazer uma comparação. Bom, sobre os ambientes, para vocês terem uma ideia, só para fazer uma comparação em relação a partículas que são expelidas durante a nossa fala e, por exemplo, uma pessoa fumando. Se uma pessoa fuma, está num lugar fechado, totalmente fechado, logo aquele ambiente fechado, ele é tomado por completo por aquela fumaça e muitas vezes, assim, principalmente quem não fuma, fica extremamente incomodado de estar num ambiente fechado com aquela fumaça toda. Agora, vamos supor que você tem uma pessoa fumando num ambiente externo. Pense isso, lembre dessa situação na sua cabeça e veja como que num ambiente externo a fumaça se dissipa rapidamente. É a mesma coisa que acontece com essas partículas que a gente expele durante a nossa fala. Se a gente está num ambiente externo, essas partículas elas são dissipadas muito rapidamente. Agora, se a gente está num ambiente interno, num ambiente fechado, essas partículas elas não vão ser dissipadas. Então, por isso que é importante manter a ventilação dos ambientes, tá? Agora eu vou voltar mais uma vez para os slides, para a gente continuar aqui a nossa apresentação. A última medida que a gente considera uma medida muito importante é a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela deve ocorrer com frequência, seja com álcool gel ou com a lavagem de mãos. O que tiver mais fácil, mas tem algumas situações onde é obrigatória a lavagem de mãos. Eu vou executar agora um vídeo onde eu falo sobre a higienização de mãos, e esse vídeo traz a forma em que a mão deve ser higienizada. Não é simplesmente esfregar uma mão na outra de qualquer forma. Existe uma forma adequada de se higienizar as mãos para que toda a superfície da nossa mão esteja realmente limpa. Inicialmente, retire todos os adornos, como anéis e pulseiras. Aplique uma quantidade suficiente de álcool gel na palma de uma mão. Após isso, esfregue uma palma da mão na outra. Em seguida, esfregue o dorso de uma mão com a palma da outra e vice-versa. Depois, esfregue os espaços entre os dedos. Posteriormente, esfregue o dorso dos dedos contra a palma da outra mão. Depois, higienize o polegar dos dois lados, fazendo movimentos circulares.
E por último, higienize as polpas digitais, as pontas dos dedos, dos dois lados, esfregando a ponta dos dedos contra a palma da outra mão. O procedimento com água e sabão é o mesmo. A diferença é que você vai secar as mãos ao final com papel toalha. E com esse mesmo papel toalha você pode fechar a torneira. Bom, então vocês viram que a higienização de mãos não é um procedimento tão simples, tá, gente? Não é só ir ali. Eu até falo que as pessoas às vezes vão ali só benzem a mão. Não, não é só umas gotinhas que tem que ser colocadas de água na mão e pronto, acabou, e esfregar uma mão na outra. É um procedimento, são passos que têm que ser seguidos, e isso pode até ser trabalhado com as crianças, como higienizar de forma correta a mão, para realmente se ter uma segurança maior. E, para facilitar a higienização das mãos, as escolas precisam ter dispensadores de álcool gel em pontos estratégicos. Então, tem alguns pontos que são muito importantes de se colocar um dispensador. Por exemplo, na entrada da escola, para que logo que a criança chegue ou o funcionário chegue à escola, ele já higienize a sua mão. Próximo às salas de aula, porque a criança também, na hora que for entrar, sair da sala de aula, ela consegue higienizar a mão, a mesma coisa dos funcionários, dos professores. E próximos a sanitários também, que é um ambiente que é mais contaminado, as pessoas, né, acabam, óbvio, né, no sanitário tem a pia, né, que também deve estar disponível ali uma pia para lavagem de mãos e tudo mais, mas a desinfecção com álcool gel também é importante. E próximo a refeitórios. Na verdade, os refeitórios não é recomendado que seja utilizado, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Importante também colocar lembretes, colocar avisos na escola para a criança lembrar de higienizar as mãos, para os funcionários lembrarem de higienizar as mãos. Então, assim, sempre que se tem lembretes espalhados, a gente acaba lembrando mais fácil realmente de que tem que ser feito esse procedimento. Se possível, instalar pias com papel toalha e sabonete líquido fora dos sanitários, para evitar a aglomeração de pessoas nos sanitários para lavar as mãos. Eu sei que algumas escolas vão utilizar aquelas torneiras que antes eram usadas como bebedouros, vão instalar suporte de papel toalha e sabonete líquido ali, para poder as crianças higienizarem as mãos. É uma possibilidade que vai facilitar realmente essa questão da higiene das mãos com água e sabão. Porque, como eu mostrei no vídeo, tem algumas situações onde a higienização das mãos com água e sabão ela é necessária. Né? Quando a sua mão está visivelmente suja, por exemplo, é necessário lavar a mão com água e sabão. Antes de comer, antes de fazer uma refeição, o ideal também é lavar a mão com água e sabão. Depois de se utilizar o banheiro, lavar a mão com água e sabão. Então, se a gente tiver mais pontos com torneira, com água potável disponível para lavagem de mãos, é o ideal. Quanto mais pontos tiver, melhor, porque daí se evita a aglomeração nos banheiros. E é importante também colocar avisos, cartazes de como higienizar corretamente as mãos. Porque vocês viram, não são passos tão fáceis de serem lembrados, são passos simples, mas às vezes para você lembrar de todos os passos é um pouco difícil. Então, o ideal é ter próximos aos lavatórios de mãos cartazes orientativos dos passos, para que a gente faça todos esses passos quando for se higienizar as mãos. E uma coisa muito importante é ter um funcionário responsável para reabastecer os dispensadores de álcool em gel, de sabonete líquido e papel toalha.
porque senão a gente não vai conseguir implementar essa medida de higienização das mãos de forma adequada. A gente precisa desse reabastecimento contínuo. Então, deixar um funcionário ali volante que vai de tempo em tempo olhar esses dispensadores, entrar nos banheiros e verificar se está tudo bem abastecido. Então, para a higienização das mãos, o ideal é ter o máximo de pontos possíveis de dispensadores de álcool gel e de lavagem e de torneiras, né, com torneiras para lavagem de mãos. O máximo que a escola conseguir colocar vai ajudar bastante em evitar a transmissão, que é aquela transmissão por contato. Uma outra medida que é muito importante para evitar a transmissão é a triagem de alunos e funcionários. O que é essa triagem? É uma medida que vai fazer com que você saiba se as pessoas estão com sintomas ou não de Covid. E, por óbvio, as pessoas com sintomas não devem trabalhar. Não devem trabalhar, não devem ir à escola. Mas pode ser que alguém apresente esse sintoma também durante o período de aula. E também tem que ser tomado medidas em relação a isso. E vai ter que definir quem é que vai ficar responsável por fazer essa triagem. A aferição de temperatura, que é uma das medidas a serem tomadas na triagem, ela deve ser feita o mais breve possível. Logo que a criança chegue na escola, o ideal é já designar um funcionário para isso, para fazer essa aferição de temperatura. E, então, quem for ficar responsável por essa aferição, ele deve ter os equipamentos de proteção individual. Como é possível que essa pessoa fique a menos de 1,5 m da criança, o ideal é que use mais equipamentos de proteção individual e não somente a máscara. Não precisa ser essa máscara, eu coloquei essa foto como exemplo, que a pessoa está com a máscara N95, mas não há necessidade, porque como ela vai estar com a máscara de tecido, por exemplo, e com o face shield, que é esse protetor de acrílico, já é uma medida que permite que a pessoa fique mais perto, usando a máscara em conjunto com o protetor facial, porque funciona como mais uma camada de proteção. Então, é possível usar só a máscara de tecido e o protetor facial e usar um avental de manga longa. Essa pessoa, então, que vai chegar a menos de 1,5 m, precisa estar com esses EPIs. E como é que funciona a aferição de temperatura? Eu vou passar aqui um vídeo também que explica sobre a aferição de temperatura, mas antes eu queria falar alguns pontos importantes. Ela precisa ser realizada com um termômetro sem contato, que é o termômetro de infravermelho, que a gente chama. Porque se fosse se utilizar um termômetro de contato, você às vezes iria facilitar a transmissão da Covid. É óbvio que você poderia usar um termômetro de contato e depois desinfetar esse termômetro, que daí ele eliminaria esse risco, mas pensa no trabalho que isso daria. Além de tudo, o termômetro comum, né, o termômetro digital comum, ele demora 1 minuto para marcar a temperatura. Então, pensa se fosse demorar 1 minuto para aferir, né, a temperatura de cada pessoa que chega na escola. Ia gerar uma aglomeração ali na frente que ia ser um caos, né? Só na parte de aferição de temperatura a gente ia perder horas, né? E não ia começar as aulas, na verdade. Então, por isso que não é recomendável o termômetro digital comum, aquele que se coloca na axila. Deve-se ser utilizado esse termômetro sem contato pelo risco mesmo de transmissão por contato e pela otimização do tempo, porque ele afere a temperatura em poucos segundos. E uma coisa muito importante, e que a gente vê muita gente cometendo erro, é que esse termômetro ele tem que ser utilizado na testa, tá? Ele não é para ser utilizado no pulso, não é para ser utilizado na mão, qualquer outro lugar. Por que ele tem que ser utilizado na testa? Esses termômetros eles foram calibrados para serem utilizados nessa região. Além de que as nossas extremidades, os braços, eles são mais frios. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui um termômetro e vou mostrar como que dá diferença na temperatura. Então, obrigatoriamente tem que ser na testa. E acessórios como boné, toucas devem ser retirados, porque se você fizer por cima do boné, por óbvio, você vai estar aferindo a temperatura do boné ou da touca, não da pessoa, porque dá uma interferência na temperatura da pessoa, está com alguma coisa cobrindo a testa. E uma outra coisa que atrapalha também é a franja. Tem criança que tem franja, vai ter que abrir um pouquinho, pedir para a criança colocar um pouquinho a franja de lado, porque a temperatura do nosso cabelo também é diferente da temperatura da nossa testa. Então, nunca ferir na franja ou no cabelo. E essa aferição de temperatura não pode gerar aglomerações. Eu não sei quantos termômetros cada escola vai ter disponível, mas se ela for gerar aglomeração, é melhor priorizar crianças mais velhas para aferir temperatura. Se você tiver que priorizar porque você não vai conseguir aferir de todo mundo sem gerar aglomeração,
o ideal é priorizar as crianças mais velhas. Por quê? As crianças mais velhas são aquelas que têm febre. Crianças mais novas, crianças muito pequenas, normalmente não apresentam febre como sintoma da Covid. Elas têm mais sintomas gripais, né? Como tosse, coriza, congestão nasal. Esses são sintomas mais comuns em crianças pequenas. Então, a gente tem que pensar, apesar do ideal ser aferir a temperatura de todo mundo, e, gente, não é só das crianças, dos funcionários também. Então, o ideal é os funcionários chegarem mais cedo, já ficar um funcionário responsável por isso para aferir a temperatura dos demais funcionários. E das crianças, se não for possível aferir de todo mundo, o ideal é todo mundo ser aferido, mas não foi possível, então a gente tem que priorizar os mais velhos, as crianças mais velhas a partir do 5º ano, por exemplo, onde vai ser mais comum ter febre, se tiver necessidade de fazer essa priorização para não gerar aglomeração. Aqui eu vou passar um vídeo agora demonstrando o uso do termômetro. O termômetro de infravermelho tem a capacidade de medir a temperatura corporal sem necessidade de entrar em contato com a pele. Para ser utilizado de forma adequada, é necessário que se mantenha uma distância de 5 a no máximo 15 centímetros da pessoa para a qual você vai fazer a medição. Antes de utilizar o termômetro, é necessário verificar se ele está nas configurações adequadas. Para isso, é necessário verificar na tela se está aparecendo a opção de temperatura em graus Celsius, que é esse Czinho aqui do lado, porque ele também tem a opção de Fahrenheit, onde aparece um F. Então é necessário verificar essa situação. Essa opção de Fahrenheit ou Celsius é selecionada no botão Mode. Além disso, alguns termômetros têm a opção de medir a temperatura corporal de objetos ou do ambiente. E para isso é necessário selecionar o que você quer medir. No caso, a gente quer medir a temperatura corporal, sendo necessário selecionar a opção Body. Além disso, para você ter certeza que você selecionou a opção correta, no visor do aparelho vai aparecer escrito a opção Body. Se tiver escrito Surface, você precisa mudar. Outra coisa importante é que o infravermelho deve ser direcionado à testa da pessoa. E essa testa não pode estar suada, se estiver suada é necessário secar primeiro. E também não pode ter nenhum objeto, nenhuma cobertura, por exemplo, um gorro. Ele deve ser removido para aferir a temperatura. Então, para aferir a temperatura, basta apertar esse botão, que é um gatilho para acionar o termômetro. E ele faz um bip quando a temperatura for marcada. Essa é uma temperatura corporal normal. É muito importante que você saiba qual é a faixa normal de temperatura, o estado febril também, para poder diferenciar se a pessoa está com febre ou não. Além disso, é importante saber a temperatura normal, porque pode ser que sem querer você esteja medindo a temperatura ambiente, às vezes você não teve uma distância adequada ou você não selecionou um modo adequado. Então temperaturas muito baixas devem gerar desconfiança também, não é uma temperatura normal para o corpo. De 36 até 37,5 é a temperatura corporal normal. Abaixo disso, fique atento, pois pode ser que você esteja marcando a temperatura ambiente. E acima disso, já é um estado febril. Além disso, a gente tem a opção de iluminar o visor. Nesse botão de luz, tem um desenho de luz na maior parte dos modelos, para locais com pouca iluminação. Esse modelo possui ainda uma bateria de 9 volts e alguns modelos são a pilha. Importante verificar para poder ter pilhas e baterias reservas caso seja necessário. Essas foram as orientações para o uso do termômetro infravermelho e um bom trabalho a todos! Bom, pessoal, sobre o uso do termômetro, apesar de o termômetro de infravermelho, a gente considera a temperatura alterada a partir de 37,8 graus, porque ele tem uma pequena chance de erro de 0,2 graus, por isso que a gente considera um pouco a mais. A CEMED resolveu adotar como critério considerar a temperatura a partir de 37,5 já para não deixar a criança ou o funcionário entrar na escola naquele dia. Por quê? Para ter um
ser um pouco mais rígido, para evitar mais ainda a chance de transmissão, eles decidiram por ser mais rígidos em relação ao controle de temperatura, o que é melhor ainda na questão de controle também, de prevenção da doença, tá? Então, pelas escolas vai ser adotado esse critério de, a partir de 37,5 graus, a criança ou professor ou qualquer funcionário já vai ser afastado das suas atividades pelo período de 10 dias. Bom, eu vou sair agora um pouquinho aqui dos slides para fazer uma demonstração para vocês em relação ao termômetro e fazer mais alguns comentários em relação ao uso do termômetro. Então, a gente vai sair aqui um pouquinho dos slides, tá? Então, em relação ao termômetro de infravermelho, existe uma fake news que foi divulgada, né, durante um tempo, que esse termômetro faria mal às pessoas, porque ele tem um laser, alguma coisa nesse sentido, e isso não é uma verdade, isso é uma mentira, né, que, como toda fake news, é espalhada assim muito rapidamente. Mas esse termômetro, por que ele chama termômetro de infravermelho? Só para vocês entenderem, porque as pessoas acham que ele produz um raio infravermelho. Na verdade, todo objeto, todo organismo, todo ser, ele produz calor. A gente produz calor. E esse calor que a gente produz é por meio de raios infravermelhos. Eu produzo raio infravermelho, você produz raio infravermelho, e os objetos à sua volta, todos eles produzem raios infravermelhos. E esse termômetro, ele detecta esses raios infravermelhos, ele não emite raios infravermelhos, ele é um detector de temperatura, ele é um detector de calor. Então é isso que ele faz, ele não tem nenhum laser, nenhum raio que vai fazer mal para a sua saúde. Então você pode utilizar tranquilamente na testa de qualquer pessoa. A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais resistentes, que não vão deixar ferir a temperatura de jeito nenhum, mesmo a gente explicando tudo isso, né? Mas aí é uma questão de que essa pessoa vai estar interferindo, né, no processo de prevenção de todo mundo. Mas, por óbvio, a gente não pode obrigar ninguém a ter sua temperatura aferida. Mas o mais importante também, gente, não é ter só a temperatura aferida, é levantar outros sinais e sintomas. Porque a temperatura também, de forma isolada, se você aferir a temperatura de todo mundo na escola, você vai estar todo mundo com a temperatura normal. Mas a pessoa está com tosse. O que adiantou você aferir a temperatura dela e ela ir trabalhar com tosse? Ou a criança ir com o nariz escorrendo para a escola? De qualquer forma, ela vai estar transmitindo a Covid ainda que ela não esteja com febre. Então, tem que ser feito um levantamento de todos os sintomas. Só para tranquilizar mesmo em relação a essa questão ao uso do termômetro. Eu tenho aqui um termômetro, que eu vou demonstrar para vocês. Esse termômetro de infravermelho é um pouco modelo diferente. O modelo é um pouco diferente daquele outro, mas ele também tem a opção de aferir temperatura tanto corporal quanto de objetos, e tem que prestar atenção se está no modo corpo, né? Que ele está escrito em inglês, normalmente está escrito body, então tem que estar nesse modo de temperatura corporal. E, como eu falei, a temperatura no braço normalmente vai dar bem baixa, 35,8. Na testa, 36,8, deu 1 grau de diferença. E aí, a gente não descobre uma febre se a gente afere a temperatura no braço, por exemplo. Então, é importante sempre aferir na testa. 1 grau de diferença é muito grande para você detectar febre ou não. Não pode ter essa diferença. Então, assim, a gente vê muitas vezes em mercados aferindo a temperatura no braço. Gente, não serve para nada aferir temperatura no braço. Não vai detectar febre, porque dá até 1 grau, até 2 graus, às vezes, dependendo da situação, como quando é um dia muito frio, dá até 2 graus de diferença, porque no frio nossas extremidades ficam mais geladas ainda. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso e sempre aferir na testa. Uma outra coisa sobre o uso do termômetro que eu queria falar para vocês é que também em dias muito frios, às vezes a nossa testa está muito gelada. E aí ele dá uma temperatura tão baixa que ele nem detecta. Ele acaba dando uma mensagem de erro no termômetro. Mas isso, vocês podem ficar tranquilos. Por quê? Se der uma temperatura tão baixa na testa, a pessoa não está com febre. É porque realmente a hora que a pessoa está com ar-condicionado também, às vezes ela saiu do carro com ar-condicionado direto na testa. Primeiro, que se a pessoa estiver com febre, ela nem vai conseguir ficar num ambiente com ar-condicionado muito gelado. Né? Então, essa pessoa provavelmente não vai estar com febre. Então, eu estou explicando essa questão para vocês, porque às vezes as pessoas ficam desesperadas porque o termômetro não está marcando a temperatura.
Mas se ele não está marcando a temperatura, dá essa mensagem de erro, temperatura muito baixa, aparece escrito low, que é baixo em inglês, né? Aparece escrito essa mensagem no termômetro, às vezes, em dias muito frios, por conta dessa questão, que ele não consegue aferir temperaturas muito abaixo da temperatura normal do nosso corpo. Só que, se acontecer isso, vocês podem ficar tranquilos que o termômetro está sim funcionando, mas a temperatura dessa criança ou daquele funcionário está dentro da temperatura normal, tá? Não precisam ficar preocupados, porque essa pessoa não está com febre. Se ela estivesse com febre, o termômetro ia marcar normalmente a temperatura. Bom, então agora a gente vai voltar para os slides. O que eu tinha para falar em relação ao termômetro era isso, e a gente vai falar as outras medidas que devem ser tomadas, né, para fazer essa triagem, porque, como eu falei, a triagem não é só a aferição de temperatura. A triagem é uma série de perguntas que você tem que fazer para saber se a pessoa está com algum sintoma de Covid. E aí, quando que você deve fazer esse levantamento de sintomas? No primeiro dia de aula, você tem que fazer. O ideal, gente, se vocês quiserem colocar uma pessoa só para fazer isso na escola, pode ser, mas eu acho que a chance de causar uma aglomeração na frente da escola é muito grande. Então, o ideal é aferir a temperatura, deixar um funcionário para aferir a temperatura das crianças e dos funcionários em geral. E aí, o professor, o professor que dá a primeira aula, fazer esse levantamento dos sintomas. E aí questionar se nos últimos 7 dias houve algum sintoma de Covid. Tá? Isso no primeiro dia de aula. E nos demais dias, se houve algum sintoma nas últimas 24 horas. E quais são esses sintomas? Antigamente, sim, ano passado, falava-se só, no início da pandemia, falava-se só em sintomas respiratórios. A gente sabe hoje que os sintomas da Covid não se restringem a sintomas respiratórios. Tem outros sintomas também que devem ser questionados. Então, sintomas respiratórios, sintomas gripais, né? Em geral, tem que se questionar tosse, febre. Um sintoma muito comum em pessoas que têm Covid é perda de paladar ou olfato. Fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça. Esses são sintomas até mais comuns. Algumas pessoas têm sintomas gastrointestinais, têm diarreia, às vezes até tem vômito, questão do cansaço e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Gente, se chegar alguém com dificuldade para respirar na escola, essa pessoa deve imediatamente ser encaminhada para um serviço de saúde. Né? Essa pessoa não deveria nem ter saído da casa dela, mas se por acaso acontecer isso, ou pode ser que ela sinta uma falta de ar durante o serviço, durante aquele turno de trabalho, essa pessoa tem que ser imediatamente encaminhada a um serviço de saúde. E o que a gente faz se tiver algum desses sintomas presentes? As escolas vão ter que ter uma sala específica, uma sala que a gente chama de sala de isolamento. Apareceu alguém com sintomas, seja no início, na aferição de temperatura, seja no meio da aula, porque é importante falar para os alunos que se eles sentirem alguma coisa diferente durante a aula, para ser avisado o professor. Então, vamos supor que uma criança no meio da aula começou a tossir. O professor viu que aquela criança começou a tossir. Ele tem que encaminhar essa criança para uma sala, para essa sala que vai ser determinada por cada escola onde vai ser, que é uma sala de isolamento. Tem que ser uma sala bem ventilada, onde é possível manter portas e janelas abertas, para que essa criança seja encaminhada, ela vai ser mantida nessa sala até que ela seja, o pai ou a mãe vai buscar essa criança, ou se for necessário, encaminhar a um serviço de saúde, né? Como eu falei, por exemplo, se a pessoa está com falta de ar, o ideal é já mandar para um serviço de saúde imediatamente. De qualquer forma, ainda que essa pessoa vá para a residência a princípio, o ideal é que ela procure o mais breve possível um serviço de saúde de qualquer forma, tá? Porque hoje a orientação é que se procure o serviço de saúde em qualquer situação para uma primeira avaliação, para verificar se aquela pessoa realmente não está tendo algum problema mais grave. E qual é o período de isolamento? Vamos supor, apareceu uma criança com tosse, né? Na escola, ou com qualquer outro sintoma. Essa criança ela vai ter que ficar 10 dias isolada na casa dela, em isolamento domiciliar ou, dependendo do caso, hospitalar. Criança, funcionário, qualquer pessoa. 10 dias a partir da data de início dos sintomas. Mas vamos supor que uma pessoa, assim, por curiosidade, resolveu fazer um teste de Covid. Ela não tem sintoma nenhum. Ela fez um teste de Covid e esse teste deu positivo. Essa pessoa também tem que ser isolada, ainda que ela seja assintomática. E aí, essa pessoa ela deve ser isolada 10 dias também,
mas a partir da data do teste, porque como ela não tem sintomas, esse isolamento de 10 dias tem que ser a partir da data do teste. Aí vamos supor que a criança não teve sintoma nenhum, ou o funcionário não teve sintoma nenhum, mas um familiar dele está com Covid. Sabe-se que tem um familiar que pegou Covid, realmente positivo. O que vai fazer? Essa pessoa que teve um contato que a gente chama de contato domiciliar, ela deve ser isolada também por 10 dias, ainda que ela não tenha sintomas. E esses 10 dias ele é contado a partir do início dos sintomas dessa outra pessoa que está com Covid. E, na verdade, gente, ainda que o familiar não esteja com Covid, se ele tiver qualquer sintoma gripal, o ideal é que a criança ou o funcionário ele seja isolado também, pelo menos até que saia o resultado negativo do teste dessa pessoa. Agora, se confirmar o teste der positivo, aí realmente tem que se isolar durante o período de 10 dias no mínimo. E para retornar às atividades normais, só após o período de 24 horas, sem nenhum sintoma. Então, não adianta nada ter mais de 10 dias do início dos sintomas, mas a pessoa ainda está com tosse, ainda está com dificuldade de respirar. Essa pessoa não deve voltar enquanto ela não tiver 24 horas sem sintomas respiratórios. Existem situações onde se tem uma Covid mais grave. Nessas situações, o isolamento é de 20 dias. E o que a gente faz? Vamos supor que numa sala de aula teve um aluno com Covid, ou um professor daquela sala com Covid. Tem que suspender imediatamente as atividades presenciais da turma pelo período de 7 dias e monitorar essas crianças. Vamos supor que durante esse período de monitoramento apareça alguma outra criança com sintoma. Aí tem que se prolongar, pode ser prolongada por até 10 dias esse período de isolamento da turma. E se aparecer realmente uma criança ou um funcionário, né, um professor com Covid, as atividades presenciais, logo depois, né, que se suspendeu essas atividades presenciais, deve ser realizada a limpeza dessa sala, uma limpeza geral nessa sala, porque aquele ambiente pode estar contaminado e pode acontecer uma transmissão que é aquela transmissão indireta, né, por superfície. E deve ser comunicado imediatamente à unidade de resposta rápida da Secretaria Municipal de Saúde que houve um caso positivo na escola. Tem um e-mail de contato, que é esse notificaescola.covid@gmail.com, onde ainda que tenha só um caso na escola já é considerado um surto. Ainda que tenha só um caso, tem que ser notificado. E pode ser que, dependendo da situação, vamos supor que realmente teve um surto ainda maior na escola, várias pessoas pegaram. Isso não é normal de acontecer, tá, gente? Isso provavelmente não vai acontecer se forem tomados os devidos cuidados, mas vamos supor que realmente tenha mais casos, mais de um caso na escola. Aí a vigilância epidemiológica vai fazer uma investigação do que realmente aconteceu, junto com a vigilância sanitária, e pode ser que tenha que se suspender as atividades de toda a escola durante o período de 10 dias ou 7 dias, dependendo da situação. Mas aí é caso a caso. O normal é se suspender as atividades daquela sala de aula. Ah, mas por que só da sala de aula e não da escola inteira? Porque o risco de transmissão ele é muito maior com pessoas que ficam muito tempo juntas. Então, aquelas crianças elas vão ficar meio período juntas, todas elas. Normalmente, se pega a Covid quando se fica em contato com uma pessoa por mais de 15 minutos. Então, aquele contato inicial que as crianças estão entrando na escola, elas não vão ficar 15 minutos juntas normalmente. É lógico, tem algumas situações que às vezes vão, mas o normal é ser um contato bem breve. Então, o risco de alguém pegar a Covid dessa forma, ele é quase nulo, de um contato breve. É mais comum o contato prolongado. Né? Todos os estudos mostram isso, que acima de 15 minutos é que se pega Covid normalmente. Mas como existe a transmissão indireta, né, a transmissão por contato, esse risco ele não é, eu falei quase nulo, mas ele não é nulo, tá? Ele é próximo de zero, mas ele não é zero. Ele existe essa possibilidade ainda que um contato mais breve. Bom, então essa triagem tem que ser feita diariamente, tá? E sobre a triagem é isso, tem que se fazer a aferição de temperatura e o levantamento dos sintomas. E, por último, a medida que é importante também, mas não é a mais importante, é a higienização dos ambientes. Essa medida, os estudos mostraram que ela não é mais importante, porque é muito mais importante você higienizar suas mãos depois de tocar uma superfície contaminada, do que ficar limpando os ambientes
de forma, às vezes, até paranoica, que tem gente que fica com uma paranoia de que tem que limpar o ambiente toda hora e tudo mais. Mas até tem um termo que é utilizado pelos especialistas que chama o teatro da higiene. Por que que eles falam isso? Porque, às vezes, a pessoa fica limpando todos os ambientes, mas não toma os outros cuidados. E aí a transmissão acontece de qualquer forma. Porque não adianta nada você sair limpando os ambientes toda hora, a todo momento, mas você não usa máscara, você não tem distanciamento social, que é muito mais importante. Você não higieniza suas mãos. Então, a higiene é uma medida, sim, importante para evitar o contato, mas ela não é a medida mais importante. Tá? Então, aquela questão de ficar passando que boa em tudo, aquele tapete de higienização de pés, ele não é necessário. O que, que você precisa fazer em relação à higienização dos ambientes? Óbvio, tem que fazer a higienização de rotina dos ambientes, né? Limpar tudo normalmente e, se possível, né? O ideal é aumentar a frequência de limpeza. E quando há troca de turmas, por exemplo, vai ter a turma da manhã, aí vai vir a turma da tarde, nesse período entre manhã e tarde tem que ser higienizado esse ambiente. Vamos supor que alguém queira usar um parquinho. Vai ter que higienizar o ambiente entre o uso por turmas. Tá? Então vai ter que aumentar a frequência. Antes não se fazia isso. E o principal é higienizar superfícies que são muito tocadas, porque essas sim representam um maior risco de transmissão. Essas superfícies como maçanetas, corrimãos, essas superfícies que são mais perigosas, vamos dizer assim, e por isso tem que se aumentar muito a frequência de higienização. E como higienizar? Com álcool 70 é suficiente para higienizar essas superfícies. E é a forma mais fácil também de se higienizar. E o álcool 70, gente, ele não deve ser só espirrado, tá? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e só com um sprayzinho espirra o álcool 70. O álcool 70, ele só funciona por fricção, que a gente fala, que é quando realmente fricciona ali, esfrega aquele local. Só assim que o álcool 70 funciona. Não é recomendado usar água sanitária em tudo, tá? Se quiser usar, pode usar. Mas o vírus da Covid, ele é um vírus pouco resistente a desinfetantes. Então, você não precisa necessariamente usar água sanitária. Você pode usar qualquer outro desinfetante, tá? Para poder fazer essa desinfecção. Desde que seja um desinfetante autorizado pela Anvisa. Até está aqui, ó, usar produtos com registro na Anvisa. Qualquer desinfetante. E até mesmo, gente, água e sabão. Por quê? Porque o vírus da Covid, mais uma vez, ele é um vírus que ele tem um envelope lipídico em volta dele, que é um envelope de gordura. E a gente sabe que a gordura, ela sai com água, sabão, água e detergente. Tanto é que é suficiente você lavar suas mãos com água e sabão para você evitar de pegar a Covid. Então, assim como é suficiente lavar as mãos com água e sabão para evitar a Covid, é suficiente você lavar as superfícies, lavar o chão. Não precisa passar que boa, tá? Não precisa passar água sanitária. E importante na hora de se fazer essa limpeza é usar os equipamentos de proteção individual. Usar luva, usar sapato fechado, o avental, que é fornecido já normalmente, né, para os funcionários da limpeza. Esses EPIs têm que ser, já eram para ser utilizados antes da pandemia e agora a gente tem que tomar muito mais cuidado, tá? Realmente não deixar de usar esses equipamentos de proteção individual. Então, as medidas de prevenção são essas, para se evitar a transmissão da Covid. E a gente vai falar algumas outras considerações que também são importantes. De forma geral, tem que se evitar aglomerações, porque já está mais que comprovado que ambientes com muita gente, ainda que ambientes abertos, tá, gente? Ambiente com muita gente aumenta muito o risco de transmissão, porque você vai estar entrando em contato com muita gente próximo ali e o ar não consegue circular muito bem onde tem muita gente fechada no mesmo ambiente, ou ainda que seja um ambiente aberto, muita gente próxima também dificulta a circulação do ar. Então, para isso, a gente tem que, se for uma escola que não tem muitas entradas, onde vai ter muita gente chegando junto e vai gerar uma aglomeração ali em áreas de corredor, ou na porta de entrada da escola, o ideal é escalonar os horários de entrada e os horários de saída. Né? A gente viu que as orientações da CEMED já estão nesse sentido, já foram passadas para as escolas orientações de escalonamento, às vezes vai até entrar mais tarde, a criança sair mais cedo, para evitar essa questão de aglomeração. Evitar também, gente, o uso de refeitório. As refeições rápidas, os lanches, podem ser feitos dentro da sala de aula. O ideal é ser feito dentro da sala de aula.
Se não tiver jeito, a escola quer muito usar o refeitório porque acha que fica mais organizado, não é proibido. Mas tem que ser tomados todos os cuidados, tá? Mantendo o distanciamento de 1,5 m para todos os lados e não encher também, né, o refeitório, né? É óbvio que o distanciamento de 1,5 m não vai ficar muito cheio, mas cada turma que for lá sentar naquele refeitório, vocês vão ter que higienizar. Então, acaba tendo muito mais trabalho para manter as refeições no refeitório. Então, o ideal realmente é fazer essas refeições fora do refeitório, fazer na sala de aula mesmo. Evitar ao máximo realizar as reuniões presenciais. Se forem reuniões com pouca gente, reuniões pequenas e com distanciamento, em ambientes abertos, não tem problema. Mas o máximo que se puder evitar, melhor. Evitar também aquelas aglomeraçõezinhas que às vezes acontecem em sala de professores, né? Mesmo a sala dos professores, elas têm que estar organizadas de forma que os professores sentem separados. E, gente, infelizmente a gente não vai poder ter festa, né? Agora é época de festa julina, por exemplo, não vai poder ter esse tipo de festa. Ou qualquer outra festa que a escola está acostumada a fazer, não vai poder ser feito, tá? Porque festas geram aglomerações. E tem que se limitar ao número de pessoas que ocupam os banheiros, as instalações sanitárias, porque o banheiro também é um local de aglomeração, normalmente. Então, assim, como agora não vai ter essa saída das crianças normalmente para o intervalo, para elas comerem, provavelmente não vai acontecer essa aglomeração, porque o momento de aglomeração nos sanitários normalmente é o intervalo ali, né? Então, o professor ele tem que conversar com as crianças para as crianças pedirem realmente para ir no sanitário e talvez ter alguém organizando essa ida nos sanitários para evitar essa aglomeração dentro dos sanitários. E também essa questão, aquela questão que eu falei de ter pias instaladas fora dos sanitários para lavagem de mãos, também ajuda em evitar de ter aglomeração nos sanitários. Também tem que ser adotadas medidas para divulgar as informações sobre a Covid e meios de prevenção e controle da doença na comunidade escolar. Então, os pais têm que estar orientados e os alunos também têm que estar orientados. E essas orientações elas têm que ser adaptadas conforme a faixa etária. Tem muito material na internet, muito vídeo que pode ser utilizado, pode ser aproveitado. Até tem um vídeo que eu vou colocar aqui, a gente vai colocar na descrição da nossa apresentação, que mostra sobre a transmissão indireta. Chama O Espirro. O vídeo é um vídeo muito legal, muito didático, que explica muito bem como ocorre a transmissão indireta da Covid, na verdade, de qualquer doença. Ele não fala especificamente da Covid, mas qualquer doença de transmissão respiratória. Gripe, por exemplo, é transmitida da mesma forma. Então, é um vídeo que pode ser utilizado também para as aulas. E devem ser adotadas medidas de incentivo à prevenção da Covid com atividades lúdicas, né? Principalmente para os alunos menores, que vão entender de forma mais adequada com atividades lúdicas. Não compartilhar objetos, não usar acessórios, nesse momento também evitar usar acessórios. Então, né, aquelas canequinhas que a gente sabia que existia, era muito comum nas escolas terem essas canecas, elas devem ser de uso individual. Tem muitas escolas que estão adotando a garrafinha, né? Cada aluno traz a sua garrafinha de casa. Isso é ideal, porque essas canequinhas, ainda que identificado, a gente sabe que também não tem quantidade suficiente para todos os alunos. E, na verdade, essas questões da caneca, mesmo antes da COVID, ela gera um problema, né? Porque não é só a COVID que é transmitida por contato com secreções, né? Ali que fica saliva naquela caneca. A gripe é transmitida dessa forma, herpes é transmitida dessa forma. Então, essas canecas, elas têm que ser, na verdade, abolidas. Talvez isso seja uma coisa para a escola, já que esse ano a gente já vai ser obrigado realmente a colocar as garrafinhas, talvez seja uma coisa definitiva que vai melhorar, vai diminuir a transmissão de doenças em geral na escola. Os bebedouros, eles têm que ser lacrados. Esse local onde há o jato de água que a pessoa coloca. Gente, eu parei um pouquinho aqui, vou voltar, tá? Por conta de um despertador que tocou. Então, os bebedouros com esses jatos de água que vão direto na boca, eles têm que ser lacrados, porque isso também facilita a transmissão da Covid.
Então, lacrar todos esses bebedouros de jato e deixar só esses mesmo que não, a pessoa não vai entrar em contato com a boca. E a gente sabe que tem criança que mesmo nesse outro modelo acaba colocando na boca. Então tem que ter uma supervisão dessas crianças para poder encher essas garrafinhas d'água, principalmente crianças muito pequenas, né? Às vezes não tem muita noção, mas orientar bem as crianças em relação a essa questão de não poder colocar a boca no bebedouro. Brinquedos, gente, principalmente para EMEIs, que tem crianças muito pequenas, os brinquedos eles não podem ser compartilhados. E os brinquedos, eles têm que ser de material que dê para se limpar, né? Então, brinquedos de pelúcia, por exemplo, devem ser tirados da escola. Colocar só realmente brinquedos que dê para higienizar antes de passar para outra criança. Então, a criança, ainda que seja fornecido um brinquedo para aquela criança, que a gente sabe que é necessário para a formação daquela criança, né? Para criança pequena é necessário atividades lúdicas que às vezes precisam realmente do brinquedo. Então, fornecer brinquedos que possam ser higienizados, ainda mais que essas crianças botam o brinquedo na boca, tá? Então, antes de passar esse brinquedo para outra criança, tem que ocorrer essa higienização. O uso da biblioteca, ele é um pouco complicado, porque o livro, a gente não consegue higienizar as folhas do livro. A gente até consegue higienizar, às vezes, a parte externa do livro, mas a parte interna do livro acaba sendo difícil de higienizar. É impossível usar a biblioteca? Não, não é impossível, mas tem que ser feita uma rotina. Porque ainda que você não higienize o livro, depois de 3 dias ele já é seguro para ser tocado de novo por outra criança, tá? Então, se vocês quiserem criar uma rotina de que aquela criança pegou um livro, aí vocês deixam esse livro separado, depois que ela terminou de usar, numa quarentena, vamos dizer assim, de 3 dias. Então, vamos supor, a criança pegou o livro na segunda. Na quinta, ele já pode ser pegado de novo, tá? Por outra criança, não tem problema. Só que aí vai ter que ter a sua organização. Talvez seja um pouco difícil de se organizar isso na escola. Então, se você não vai conseguir organizar dessa forma, é melhor não deixar usar a biblioteca. Mas a gente sabe que, né, os livros também são importantes na educação. Então, se você quiser organizar dessa forma, tudo bem. E acessórios, gente, como laços, pulseiras em crianças, não são recomendados, mesmo em adultos. Por quê? Laços, eles não são possíveis de serem higienizados muitas vezes, porque se higienizar, se lavar, eles estragam. Então, muitos acessórios não dá para você lavar, não dá para você higienizar. Diferente da roupa que você põe para lavar. A criança chega em casa, a mãe põe a roupa da criança para lavar. Agora, esses acessórios não são fáceis de serem higienizados. Então, o ideal é não utilizar esse tipo de acessório. Uma outra coisa importante é ter um termo de consentimento. O que é esse termo de consentimento? É um documento que vai ser repassado aos pais ou responsáveis pelo aluno, onde ele concorda que o aluno volte para as aulas normais, para as aulas presenciais. E onde vai ser informado os riscos que ele corre com as aulas presenciais, bem como os benefícios. E, gente, eu queria deixar bem claro para vocês que os benefícios das aulas presenciais, eles são muito maiores do que os riscos. E isso, estou falando baseado em estudos. Já tem vários países que já voltaram às aulas, mesmo sem ter a vacinação, em grande parte da comunidade, voltaram às aulas e voltaram com segurança. E não se ocorre comumente a transmissão da Covid desde que tomados os devidos cuidados dentro da escola. Essa transmissão se mostrou muito baixa dentro das escolas. Então, tem que se colocar essa questão dos benefícios, porque para a saúde mental dessas crianças, para o desenvolvimento da aprendizagem, é muito melhor com as aulas presenciais do que com as aulas remotas, né? Acho que vocês sabem melhor do que eu sobre isso. E, de qualquer forma, tem que ser mantidas as aulas remotas, porque vão ter alguns pais que não vão querer voltar com os alunos, né, com seus filhos para as aulas. E também a gente sabe que tem aqueles alunos que têm fatores de risco, né? Ainda que estão vacinando crianças com fatores de risco de 12 até os 17 anos estão sendo vacinados, né, os adolescentes, os menores não vão ter essa vacinação ainda. Então, é melhor deixar essas crianças com fatores de risco afastadas. A gente tem que criar o máximo de barreiras possíveis. Então, essas crianças têm maior risco de desenvolver uma forma grave da doença, vamos deixá-las afastadas. Porque, gente, as crianças, em geral, elas desenvolvem uma forma muito leve, ou às vezes são até assintomáticas, tá? Então, no geral, se elas pegarem, elas não vão ter problemas de hospitalização, né, ou até mesmo de morte. Não é impossível, mas é muito raro. E uma outra coisa que tem que ser orientado, até também fazer atividades com as crianças em relação a isso, e para todo mundo, é a questão da etiqueta respiratória. O que é isso?
são medidas que têm que ser tomadas para também diminuir a chance de transmissão. Toda vez que alguém for espirrar ou tossir, tem que se cobrir a boca, seja com um lenço ou seja com o cotovelo, porque às vezes você não tem um lenço ali, não dá tempo de você pegar um lenço antes de espirrar. Então, colocar uma barreira a mais para evitar. Vocês viram que no espirro vai até 6 metros de distância as partículas. Então, se você coloca uma barreira ali na frente, essas partículas vão ficar contidas. Você já vai estar de máscara, vai botar mais uma barreira, vai conter e ela não vai chegar a 6 metros. Então, a distância de 1,5 metro também vai ser suficiente. Por óbvio, quem está tossindo não é para ir na escola, mas pode acontecer. Às vezes a gente engasga com alguma coisa, está comendo, tosse um pouquinho, nem por isso você vai tirar a criança da escola ali naquele momento, né? E espirro também, às vezes, né, alguma coisa, né, às vezes a pessoa é um pouco alérgica, acaba espirrando. Eu mesmo sou alérgica, às vezes estou espirrando, mas sempre tomando os cuidados, né? O espirro por si só não é um sintoma da Covid, não é considerado um sintoma da Covid o espirro, é a tosse, tá? Uma outra questão da etiqueta respiratória é a higienização de mãos, né? Como eu falei, a transmissão indireta também ocorre, então as mãos elas têm que estar o mais limpa possível e evitar tocar olhos e nariz, boca com as mãos sem higienizar. A gente sabe que tem hora que a gente acaba tendo alguma coisa incomodando, o nosso nariz está coçando, o olho está coçando. Não tem jeito, você vai tocar o seu rosto, vai tocar o seu olho, mas antes de fazer isso, você precisa estar com as mãos limpas, porque você pode estar levando o vírus, se você tiver com a mão contaminada, para o seu organismo. E usar a máscara cirúrgica. Eu mostrei o exemplo daquela máscara de uso profissional, sempre que a pessoa tiver com coriza ou tosse. Na verdade, se ela estiver com coriza ou tosse, nem é para ir para a escola. Mas se vocês quiserem deixar uma caixinha de máscaras cirúrgicas, porque vamos supor que uma criança apresentou tosse no meio da aula. Aí, se você quiser fornecer essa máscara para ela, enquanto ela fica na sala de isolamento, é uma medida a mais de proteção. Bom, agora eu vou sair aqui um pouquinho dos slides, tá? Para falar um pouquinho com vocês. Bom, o que eu queria falar para vocês, para tranquilizar, em relação ao retorno das aulas? A gente sabe que todo mundo está com medo, né? É uma coisa nova, vocês ficaram mais de um ano afastados da escola, e retornar, eu sei que é um momento de angústia, um momento de medo, um momento de insegurança. Mas, baseado na experiência de outros países, de outros locais que já voltaram às aulas, a gente vê que a transmissão escolar da Covid-19 ela é muito rara, e, na verdade, ela está muito mais ligada à transmissão na comunidade. Se a gente tem uma alta taxa de transmissão na comunidade em geral, na escola a gente também vai ter uma taxa maior. Mas isso é sempre reflexo da comunidade que está com uma transmissão alta, tá? Então, é muito mais importante, talvez, suspender as aulas. Vamos supor que tenha um surto aqui em Campo Grande, de ter um aumento abrupto, assim, da pandemia aqui, né? Que provavelmente não vai acontecer, porque a gente está com uma boa parte da população vacinada. Mas vamos supor que isso aconteça. Teve um aumento abrupto na comunidade em geral. Aí sim a gente tem que suspender as aulas novamente. Agora, a gente está em um momento de queda dos casos, porque a gente já tem uma porcentagem da população bem grande vacinada, né? Então, a gente já está numa tendência de queda. Teve o pico, a gente já chegou num pico mês passado, mais ou menos, mesmo ainda com uma quantidade razoável da população vacinada, a gente ainda estava nesse pico. Por quê? A gente não atingiu a imunidade de rebanho ainda, aquela imunidade de rebanho que eu falei lá no começo, que ela só é alcançada, gente, com mais ou menos 70% da população vacinada. Quando a gente tiver 70% da população vacinada ou mais, aí a gente pode começar a pensar em diminuir um pouco os cuidados. Mas mesmo assim, vamos tomar muito cuidado, porque, só como exemplo, Israel, eles diminuíram as medidas, não tinha mais necessidade de usar máscara, tanto em ambientes abertos como em ambientes fechados, foi abolido. Só que aí eles aboliram para todo mundo. E o que aconteceu? Aumentou um pouco o número de casos, principalmente em crianças, porque as crianças não estavam vacinadas, crianças menores de 12 anos. Então, a gente tem que pensar muito antes de abolir um cuidado, tá? Mesmo às vezes com uma população, grande parte da população vacinada, pode acontecer a transmissão. E outra coisa, as variantes, né, que agora o Brasil está com várias variantes, né, sendo transmitidas, as variantes da Covid-19, elas são mais transmissíveis. Então, a gente tem que ainda manter muito cuidado. Por ela ser mais transmissível,
É normal que vai ter mais gente no hospital, porque antes era uma pessoa transmitia para agora uma transmite para 4. Então, é óbvio que vai ter mais gente no hospital, porque tem mais gente pegando essas variantes. Mas, como eu falei, com a vacinação, a gente já está numa tendência de queda, e a tendência daqui em diante é que haja mais queda ainda no número de casos, no número de mortes. Então, vocês podem acompanhar, tem vários sites, né? O próprio boletim epidemiológico da CESAL traz diariamente, tem um boletim epidemiológico com os dados da pandemia, e esses boletins, os últimos boletins da última semana, têm mostrado uma queda, tanto em Campo Grande quanto em Mato Grosso do Sul como um todo. E a gente ainda teve aquele privilégio, né, em Mato Grosso do Sul, de ter todas as cidades da fronteira vacinadas. E isso também vai servir como uma barreira para Campo Grande, porque essas pessoas se deslocam para Campo Grande, essas pessoas que estão morando na fronteira, vêm com frequência para Campo Grande. Então, elas também estão protegendo a nossa população. Né? Ainda que a gente não tenha conseguido isso para Campo Grande, ainda assim é uma medida de prevenção para nós também. Tá? Então, eu queria tranquilizar vocês em relação a essa volta. A gente sabe que é difícil, né? É um momento de angústia, mas que se forem tomadas as devidas precauções, sempre, gente, que se puder colocar barreiras, as barreiras elas vão diminuir muito o risco, tá? É óbvio, existe, a chance não é nula, ainda que você tome todos os cuidados, ela não é nula, nunca vai ser nula. Por exemplo, só para mostrar uma situação para vocês, mais uma vez, eu vou dar um exemplo do trânsito. Você pode estar andando na calçada e você pode ser atropelado por um carro desgovernado, né? Então você tomou todos os cuidados, ou você atravessou na faixa, o sinal estava vermelho para os carros, estava permitido você atravessar, ainda assim vem um carro desgovernado e te atropela. Mas você colocou várias barreiras. Andando na calçada, é muito raro vir um carro e atropelar você na calçada. Assim como se você estiver andando na faixa de pedestre com o sinal vermelho para os carros, se você for atravessar, a chance de você ser atropelado é quase zero, mas não é impossível. Tá? Então, quanto mais barreiras a gente coloca, menor a chance de você pegar a doença. Tá? É a mesma coisa desse exemplo do trânsito, é a mesma coisa. Agora, vamos supor que você passe na faixa de pedestre, mas o semáforo está aberto para os carros. Por óbvio, a chance de você ser atropelado vai ser maior. Né? Então, quanto mais medidas se tomar, menor a chance de você pegar a doença. Agora, gente, eu vou voltar aqui para os slides, só realmente para passar o nosso contato, o contato da Vigilância Sanitária. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem o nosso endereço, tá? Nós estamos à disposição, nosso telefone aqui, nosso e-mail também. Estamos à disposição em caso de qualquer dúvida. Se alguma escola quiser conversar, quiser pedir ajuda para, às vezes, alguma coisa mais específica, tiver alguma dúvida mais específica. Mas, de qualquer forma, vai estar sendo tirado dúvidas aqui durante essa aula também, no chat. Então, muitas dúvidas já vão ser esclarecidas agora mesmo no chat, tá? Mas, se precisarem, posteriormente, a gente também está à disposição. Gostaria, então, de agradecer a CEMED pela parceria, que é uma coisa que realmente vai ajudar muito as escolas a voltarem com mais segurança, que nessa parceria da saúde com a educação. É uma parceria necessária, muito importante, e a gente fica muito feliz de poder contribuir. Muito obrigada.